Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de leitura bíblica. Mostra-nos o Pai. Hoje é dia 22 de 260 e para hoje são os capítulos 46 e 47. E estamos aqui, gente. Eu sempre choro real quando eu leio este reencontro de José com Jacó. Lágrimas, muitas lágrimas. Então, o capítulo 46, ele começa falando o seguinte: Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Eu acho interessante aqui essa parte, e eu amo ver o relacionamento de Deus com Jacó, porque o que que eu me entendo disso tudo? Jacó, como nós sabemos, ele saiu da terra ali do seu pai, fugido do irmão, passou 20 anos fora, voltou, e ele estava ali, e a promessa do Senhor estava se cumprindo, com eles dominando tudo em Canaã. Esta é a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão. Só que agora, por causa da fome, por causa da circunstância, Jacó tem que deixar aquele lugar e voltar não, e ir para o Egito. Com certeza, ele devia estar se perguntando: Senhor, onde estão as suas promessas? O Senhor prometeu para nós, para a descendência de Abraão, essa terra, e nós estamos aqui bem confortáveis, inclusive, se não fosse a fome, né? E ali ele levanta um altar de sacrifício, né? Ele levanta, ele oferece sacrifícios a Deus, como se dissesse assim: Senhor, estou sendo obrigado a sair daqui e eu estou com medo, porque se essa terra é nossa, eu não quero mais, porque essa altura do campeonato, Jacó já sabia quem era Deus e das suas promessas. E eu amo que Deus aparece para ele falando assim: pode ir, eu estou fazendo isso acontecer. Eu estou indo com você e eu também o trarei de volta para cá, fica tranquilo. E ainda a mão de José fechará os seus olhos. Então, meus queridos, assim como Deus fez com Jacó, no capítulo 46 de Gênesis, ou seja, a gente ainda está em Gênesis, na criação de todas as coisas, no início de todas as coisas. Este mesmo Deus, ele está vivo hoje e ele fala comigo e com você. Ai, como eu amo ouvir o Senhor. Porque quando nós buscamos o Senhor, é, Jacó estava buscando a Deus. Ele não queria se desviar. De repente, ele poderia até estar pensando: mas por que que José não vê então? Ele pode continuar mandando as coisas para cá. Eu não preciso mudar daqui. Tá tão confortável aqui. Afinal, gente, vamos pensar, né? Que eram 12 filhos, com todas as suas esposas, com todos os filhos dos filhos, né? Todo mundo ali, mais o gado, ou seja, ele era muito rico, ele era muito próspero. Você não está mudando com uma casinha, uma mala de mão. Não, estava levando toda a sua casa. E Deus vem em resposta e conforta Jacó. Isso é maravilhoso, porque o mesmo Deus que fez isso com Jacó, ele ainda faz hoje comigo e com você. Como? Na medida que o buscamos e nos submetemos a ele. Você realmente tem levantado um altar de sacrifício, de louvor e adoração a Deus? Porque sacrifício, pelo menos como eu fui educada assim, né, religiosamente educada assim, eu não tinha muita essa ideia, porque sacrifício Jesus já pagou na cruz. Com certeza, o sacrifício pelos nossos pecados.
a cruz de Cristo é completa. Mas será que realmente temos levantado, temos feito sacrifício de adoração, de louvor? Porque a Bíblia fala de sacrifícios, né? De louvor, de gratidão, de adoração. E é um sacrifício assim, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui para dizer que tu és o meu Deus. Tu és o Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Pai. Tu és o meu Pai. E Jacó estava fazendo isso. E ali, porque ele queria permanecer nos caminhos do Senhor, queria permanecer em obediência, ele estava aflito, falando: O Senhor me disse que eu ficaria aqui e que daria tudo certo, que estamos na terra que o Senhor prometeu ao nosso pai Abraão. Eu estou aqui, por que que agora eu tenho que sair daqui com tudo, abandonando a terra? Porque eles abandonaram a terra naquele momento, aquele pedaço de terra, naquele momento. E Deus vem em consolo e fala: fica tranquilo, eu vou com você para o Egito. Queridos, Deus não permite que você vá para o Egito. Você que busca o Senhor, que ama a Deus, sem que Ele vá junto com você. Você acha que Deus, Ele é este autoritário, este algoz que te submete a coisas, te abandona no meio do caminho? Jamais. Jamais. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu sou muito feliz por ver isso na minha vida. Que nos momentos de desespero, o Senhor sempre veio o meu socorro, dizendo: Eu estou com você, fica tranquila. Mas está doendo, fica tranquila, eu estou com você. Mas está doendo, Senhor, eu não vou aguentar. Vai, porque eu sou a sua força. Este é o nosso Deus. E aqui ainda no capítulo 46, quando Jacó chega no Egito, verso 29, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Eu sempre choro quando eu leio essa passagem, porque assim, primeiro porque eles estão chorando e eu sou chorona, mas de ver o amor, a fidelidade do Senhor e esses dois se encontrando. Porque eu fico imaginando de novo o quanto eles clamaram por este momento e o quanto eles já estavam até desanimados, falando: não, José está morto. E José do outro lado pensando: não, meu pai Jacó já deve estar morto. Nunca mais nos veremos, nunca mais nos veremos. Esse milagre não vai acontecer. Já se passaram 20 anos, porque Jacó já era idoso, né? Quando José foi vendido como escravo. Ele já era idoso. Então José podia também pensar: não, meu pai morreu, e o pai pensando que o filho morreu, esse milagre não vai acontecer, não vai acontecer. E o milagre aconteceu. Isso é extraordinário. Isto é maravilhoso, porque para Jacó é como se José ressuscitasse. Ele tinha o seu filho como morto, mas agora José ressuscita e ele vê o seu filho face a face. Que extraordinário. Que extraordinário. Este é o nosso Deus. E no capítulo 47, a partir do verso 18, nós lemos: O ano passou e o ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e a nossa terra. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito.
Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes, para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó, somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Eu achei importante ressaltar isso para a gente entender por que que o povo, por que que Israel se torna escravo no Egito. Por causa da fome extrema. A terra passou fome, a terra passou fome por causa da idolatria. A terra não passava fome porque Deus é mau. Não. Deus, desde o princípio, deu ao homem para governar a terra, cultivar a terra, e sempre se mostrou ao homem como o Senhor soberano. Lembra de Babel? O que que aconteceu? Babel, assim, eles tinham acabado de passar pelo dilúvio, a terra tinha sido exterminada por causa do pecado das pessoas, que o coração delas eram maus, né? Os intentos eram maus. Foi exterminado. Veio o dilúvio, veio Babel, foram espalhados por toda a terra. Ou seja, Deus ele sempre se revelou ao povo. Deus não se revelou ao povo somente com Moisés lá no Sinai, quando o Senhor dá e faz os milagres maravilhas. Deus não está oculto na história. Tanto que Jacó, ele sabe quem é este Deus, e o povo de Israel, ele sabia quem é este Deus, por isso que é importante entender a tradição judaica, né? Até Moisés, a tradição judaica era 100% oral. Quem é Deus, a criação, nananã, Adão e Eva, então era passado de geração em geração, os pais contavam para os seus filhos sobre quem era este Deus. Moisés, a quem é atribuído a escrita do Pentateuco, que colocou isso num livro, mas até então a tradição era oral. Então, Israel, os filhos de Israel, eles sabiam do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que havia dado uma promessa a Abraão, e quem era o pai Abraão, quem era Isaac e quem era Jacó. Israel sabia. Então, a, a fome foi desolada pela terra por causa do quê? Por causa da idolatria, por causa da prostituição dos homens com demônios. Porque quando você idolatra qualquer outra coisa que não seja Deus, você está prostituindo, se prostituindo. Prostituindo o seu coração, sua adoração e está traindo Deus. Como se Deus, né? É como se você traísse Deus, que Deus é perfeito. Então, dali você atrai maldições para sua vida. A maldição bate na sua casa, não é porque Deus é mau, é porque pode ser que tenha alguma coisa na sua vida que está desagradando a Deus e bate. Aí vai ter gente falando aqui assim, nossa, nada a ver, Fátima. Então, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então vai ler Bíblia, meu. Vai ler Bíblia, que aí você tem discernimento dos tempos e como o Senhor faz. Porque o Senhor faz, ele tem feito desde o Jardim do Éden e continua fazendo até hoje. Então, José compra todo o Egito. Então, ele compra não somente os egípcios, toda a terra dos egípcios, como isso também inclui quem? Israel, Gósen, ou é Gozém? Nunca sei como que fala a terra que o povo de Israel foi habitar. Mas todo o Egito é escravizado por causa da necessidade. Necessidade por causa da fome que eles mesmos atraíram. Mas Deus, na sua soberania, escolheu o Egito, colocou José lá para que tudo isso se cumprisse. E assim é, quem somos nós para discutir? Com Moisés, lá na frente, nós vamos aprender que aquilo que é revelado pertence a nós. Então, eu entendi isso, isso aqui agora me pertence para tomar uma decisão.
Aquilo que está em oculto a Deus pertence. Então eu falo aqui com vocês do que eu já tenho, do que eu tenho entendimento, do que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Aquilo que eu não entendo, eu não vou nem me meter a explicar. Mas eu espero que você tenha entendido que Deus é soberano em todo o tempo. A fome não veio porque eles estavam todos felizes, contentes, adorando a Deus. A terra. A fome chegou em toda a terra por causa do quê? Do quê? Do quê? Da rebeldia do homem. E Deus, por causa da promessa a Abraão, faz com que José vá à frente, aconteça, porque o Egito, ele era a maior potência. E aí o Senhor usou o inimigo, porque o Egito continuou ali adorando falsos deuses, que é o que nós vamos ver mais para frente. Mas foi assim que Deus fez com que, através de José, um homem temente a Deus, houvesse alimento para todos os povos. Mas tem um preço, tem um preço. Nada de graça, não existe almoço grátis. Esquece isso, não existe almoço grátis. Mas é importante entender esse capítulo da escravidão. Não era somente Israel, era todo o Egito. E José estabeleceu isso, que todos dessem um quinto para Faraó. Ou seja, eles ainda poderiam ficar com 4 partes. Era só um quinto que eles davam. Os outros 4 ficava para eles. Ou seja, viu como Deus é bom? Deus é muito bom. E ainda aqui no capítulo 47, nós lemos: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Oh, meu Deus, que coisa linda! Aproximaram-se a hora da sua morte. Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leva-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Deus de promessas. Jacó sabia onde que ele seria enterrado. E Deus cuidaria de tudo o tempo todo. Já pensou você viver 147 anos? Senhor. E ver, né, todos os milagres do Senhor. Que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que Jacó ainda viu seus netos. Os filhos de José. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é sempre bom. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua soberania, que mesmo quando não entendemos, tu continuas sendo Deus fiel, mesmo quando somos rebeldes, mesmo quando fazemos coisas que não deveríamos fazer, tu permanece fiel. E o Senhor se revela a todos aqueles que te buscam. Te pedimos, Pai, nos revela a sua face nesse tempo. E também, Senhor, nos faz entender, discernir os tempos de escravidão, de libertação, mas que, independente de qualquer coisa, Senhor, que sejamos encontrados como verdadeiros adoradores, como filhos amados do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua soberania sempre, sempre, sempre nos surpreende, mas porque nós temos uma visão limitada de quem o Senhor é. Nos revela ainda mais, Senhor, de quem o Senhor é neste tempo e que possamos te adorar em todo o tempo. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.